e aí você vai ter dificuldade e tal, mas no final vai dar tudo certo. Isto vale, às vezes, para uma vida, né? Por exemplo, a história do meu pai é uma história de muito sucesso, né? Meu pai era um sujeito muito simples, né, de uma família pobre, ralou para se formar, se formou médico, foi lá para o interior de Goiás, que depois virou Tocantins, tá certo? E a partir daí montou uma clínica, montou um hospital, montou um laboratório e venceu na vida como médico, formou os 3 filhos dele, cada um foi para um lado e tudo mais e tal. E claro, passou dificuldades, como tudo na vida, você tem dificuldades, não é tudo um mar de rosas, né? Mas não tem história triste para contar, né? Não tem desarranjos que acontecem por conta do mercado, por conta do governante, por conta do político, por conta do presidente do Banco Central. No trade, né, a gente precisa aprender a perder. Porque todo mundo, quando eu falo que eu tenho uma boa estratégia, quer saber o índice de acerto dessa estratégia. E isso não vale porra nenhuma se você não aprender a perder, porque acertando 95% do tempo, se você não souber perder em 5% do tempo, esse 5% do tempo pode te quebrar. E eu uso como exemplo, né, talvez meu melhor momento como analista técnico, que eu sou desde 2012, talvez, eu não me lembro bem a data, mas eu acho que é mais ou menos isso, que foi quando, no carnaval de 2020, né, o mercado, numa quarta-feira de cinzas, abriu caindo. Eu me lembro que eu estava comprado em Via, tá? Eu sei que vocês conhecem, hoje o código dela mudou, né? Via 3, na época era VVAR 3, tá? Mas olha só o que aconteceu, né? A gente comprou Via num momento belíssimo de mercado, ela estava lá perto de um topo, valia 15 conto na época, né? E aí ela rompeu esse topo. Botei meu stop no fundo e entrei na operação quando ela rompeu esse topo. E olha que só que interessante. Eu comprei num dia, no outro dia ela ficou de lado, no terceiro dia a gente fez saída parcial. Eu me lembro que a gente ganhou por volta de R$ 700. Eu comprei, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, 1.000 papéis e eu gosto de sair de metade quando chega num determinado ponto. A gente saiu de 500, por exemplo, tá? Depois eu mostro a quantidade certinha para vocês, tá? Porque quem eu sou é a memória do que eu fiz. Então, por que você está escutando o André? Bom, eu estou escutando o André porque ele ganha com o passar do tempo. Como é que você sabe disso? Bom, é simples, né? Eu apresento isso para os meus assinantes. Então, todo mundo sabe tudo que eu faço, né? Então, se eu perco dinheiro com o passar do tempo, porra, as pessoas vão deixar de me seguir. Né? E se eu ganho dinheiro com o passar do tempo, cada vez mais gente vai me seguir, né? Isso é uma coisa básica do mercado. Então, eu preciso anotar tudo que eu faço, né? Para falar, prazer, sou o André, que é quando ele fala, quem que é você? Bom, eu sou um cara que ganhou quase 40% no mercado nos últimos 3 anos e pouco, enquanto o mercado só caiu, tá? Então, esse sou eu, né? Então, eu preciso anotar tudo, inclusive essa operação. E aí, isso foi sexta-feira, antes do carnaval, tá? E aí eu estava super feliz, porque, poxa vida, né? Eu entrei num papel num dia, 2 dias depois ela já tinha me dado saída parcial, né? E aí o que aconteceu? Eu subi meu stop para o ponto que eu tinha entrado, por algum motivo, talvez porque fosse um fundo do gráfico de 60 minutos, perfeito? Mas com a esperança de ganhar muito. Sabe o que aconteceu na quarta-feira de cinzas? O mercado começou a cair, né? E eu não sabia se ele ia cair momentaneamente, ia voltar tudo depois, ou se ia cair mais um monte, tá? Eu só segui a minha estratégia, que é, quando você vai perder, sua besta quadrada, no caso eu, né? O André, quando você vai perder, você tem que perder o mínimo possível para aprender que você está errado, tá? Porque ninguém acerta 100% do tempo, nem Warren Buffett, né? Alguém não conhece o Warren Buffett? Eu vou falar rapidamente sobre ele. É o maior investidor de todos os tempos, perfeito? Ele não gosta de trade, ele é um cara de longo prazo. Mas ele é um cara que tem uma história linda, está no mercado há mais de 60 anos. Ele tem 90 e poucos e está no mercado provavelmente há mais de 70, tá? Ele é tido como o maior investidor de todos os tempos. Só que ao longo da sua jornada de 70 anos, ele comprou um monte de ação que no longo prazo não deu certo. Eu vou citar uma. A Heinz, que eles compraram, que ele comprou junto com o Jorge Paulo Lemann, né? Da Ambev, das americanas, é uma que só deu prejuízo desde então, desde que eles compraram, tá? Ou seja, se nem ele acerta 100% do tempo, porque eu, André, o menino mediano, né, vindo lá do interior de Goiás, depois Tocantins,
vai ter a pretensão de acertar tudo? Então não, né? Eu sei que eu não vou acertar tudo. E quando eu erro, eu preciso perder o menos possível. Eu me lembro que eu saí dessa operação ganhando R$ 36. E você pode, do outro lado, falar: não, tá bom. Não tá. Eu estava ganhando quase 1.000 se eu tivesse saído na sexta-feira. E voltou tudo. Só que sair daquele papel naquele momento me fez, tá? Aliás, está aí, tá? Essa marcação. Eu até, como eu anoto tudo que eu faço, né? Eu até tomei a liberdade de marcar para vocês aqui, ó. Essa é a minha planilha dos todos os trades que eu fiz com os meus assinantes nos últimos 3 anos e meio, tá? E uma dessas operações foi exatamente via varejo. A gente fez parcial dela no dia 21/2, e aí no dia 26, que foi exatamente no dia que o mercado colapsou, iniciou o colapso, né, que veio depois, quando surgiu a pandemia, né, a gente no carnaval estava tudo bem, antes do carnaval, depois do carnaval começou a pandemia, a gente saiu dessa operação ganhando R$ 36, tá? Mas ainda bem que eu saí, porque depois disso foi o que aconteceu com Via, tá? Depois disso, se eu não tivesse saído a 15,50, tá? Eu teria saído provavelmente no pior momento possível, quando ela chegou lá em 4,10. E o engraçado é que a 4,10 a gente estava até comprando esse ativo e não vendendo, tá? E se eu tivesse insistido, não, bolsa, eu entrei para fazer trade, mas o que eu gosto mesmo é de longo prazo, então vou segurar para longo prazo, tá? Isso aí foi 2020, né? Se você observar aqui 3 anos depois, 2023, nem R$ 4 ela está valendo. Ela está valendo 2, tá? Então, o que que me salvou? Cara, o conceito de que a primeira perda, né, é sempre a melhor. Quando a sua estratégia não funcionou, você precisa entender isso o mais rápido possível para que você possa cair fora.